aí, a Ucrânia e a Rússia, velho? Você tá toda hora falando disso, eu vejo seus vídeos lá. É algo interessante. Eu acho que o que aconteceu no mundo dos últimos tempos aí que mais mexeu com a estrutura global de tudo, né? Eu não tenho dúvida que essa guerra vai ficar na história como um ponto crucial. Isso daqui é uma guerra que vai mudar muita coisa. E é um ponto crucial até para o libertarianismo. Muita gente acha que não, que é um negócio que está acontecendo lá na Rússia, já teve guerra com a Chechênia. Não, essa guerra é diferente. Essa realmente é uma coisa que tem o poder de acabar com todas as guerras daqui para frente. Mas por quê? Por que você tem essa percepção? Não, primeiro, pelo tamanho dos países envolvidos. A Rússia é um país enorme, um país que tem uma força militar muito grande. E a Ucrânia também não é um país pequeno. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa. Depois da Rússia, Sério? é o segundo maior. 40 milhões de habitantes, eu olhei no 40 milhões de habitantes, uma área enorme. Enfim, e pior, é na Europa, e numa região cheia de simbolismo. A Ucrânia foi invadida pelos nazistas e depois foi invadida pelos comunistas na Segunda Guerra. Então, assim, é uma região cheia de... É um ponto estratégico, globalmente falando, exatamente, né? Exatamente. E o mais bacana que eu acho dessa história, bacana se a gente pode dizer... É tudo uma merda que tá acontecendo, mas evidentemente, é interessante, né? O mundo das ideias, né? O que torna essa coisa interessante é porque eu acho que o mais provável desfecho dessa guerra é a Rússia acabar perdendo ela por conta das sanções, não militarmente. Militarmente a Rússia é muito forte. A Ucrânia está surpreendendo a gente está vendo ela ter ganhos significativos, coisas que não se esperava que ela resistisse. Até contra-atacando a Rússia, destruindo barcos. Impressionante, realmente. E território russo, eu acho que eles atacaram já, né? Belgorod, já atacaram Belgorod, coisa e tal. Mas, enfim, eu acho que no final das contas, o mais provável é que a Rússia acabe sendo dissuadida dessa guerra pelas sanções econômicas. E isso prova um ponto ANCAP muito importante. E é possível você controlar, você garantir a segurança contra um ator ilegítimo usando sanções, usando economia. Porque isso é um ponto que o pessoal fala, né? Na ética libertária, você não pode ser obrigado a nada. Então, se uma pessoa se recusar a ir para a justiça, ou seja, um cara criou um novo cangaço, resolveu ser cangaceiro, vou viver de matar a pessoa e roubar a pessoa. Como é que você lida com essa pessoa, né? Porque hoje o Estado ele tem o poder de violência, ele vai lá e caça a pessoa e bota na cadeia e pronto. Na ética libertária não pode isso, né? Teria que ter uma outra forma de você lidar com essa pessoa, que é o cara que não está nem aí para nada. Ele, não quero nem saber, sou mal mesmo, vou invadir todo mundo e pronto, ponto final. E a resposta libertária para isso é justamente as sanções. É a população, a sociedade para de fazer negócio com esse ente maligno, né? É lógico que a gente está falando aqui em termos de libertarianismo, a gente está falando em termos de pessoas, né? Se uma pessoa, não países, né? Não países, uma pessoa. Mas a mecânica é a mesma. A mecânica é essa. As pessoas vão olhar para aquele país e vão falar, olha só, não vamos fazer mais negócio contigo a ponto de... Não vamos comprar teu gás. Não vamos comprar o seu gás, seu óleo, não vamos vender para você as coisas que você precisa. Não vai ter McDonald's aí. Não tem mais Apple. O que não é tão ruim, né? Pois é. Chega a ser engraçado, né? O pessoal lá que... assim, mas eu percebo a dor deles também, né? O pessoal que tem canal lá, perdeu o YouTube, o Instagram. Foi censurado lá, né? O Instagram fechou totalmente, não tem mais. Ou seja, no final das contas, o que você faz é a mecânica de você fazer isso pela sanção. Se você parar para pensar, não teve nenhuma guerra que foi resolvida por isso na história humana. Sanções sempre foram uma coisa secundária. Mas no final das contas, o que ganhou a guerra foi mesmo botar o tanque lá e atirar e matar e não sei o que lá. Dominar e já era, se controlou. E isso é altamente antilibertário. Você não pode usar força, você tem que usar um outro mecanismo para resolver esse problema. Então, essa é a minha grande expectativa, é o que eu torço no final das contas, por isso que o pessoal brinca que eu estou torcendo para a Ucrânia e coisa e tal, não sei o que lá. Olha só, eu acho que moralmente não tem o que dizer, a Ucrânia foi atacada, tem que torcer por ela mesmo, ela é a vítima. São cidadãos ucranianos, né, que estão sendo mortos e estuprados e o caralho a quatro nas ruas das próprias casas, né? Os russos pouco estão sofrendo. Teve o bombardeio lá em Belgorod, mas foi pouca coisa. O que eles estão sofrendo são as sanções, e talvez isso já seja o suficiente para fazer acabar essa guerra. Eu acredito que vai ser nisso daí. Bom, mas há aqueles que defendem a Rússia, não estou falando que eu defendo, mas eu já ouvi esse argumento, então acho interessante trazer para a mesa, que a Rússia está lidando contra o imperialismo ocidental, entendeu? O que, no fundo, tem um pouco de verdade, né? Existe o imperialismo dos Estados Unidos, né? Eles sempre tiveram uma visão imperialista de ser, né? De dominar. Por isso que eles têm 800 bases militares em todo o mundo. Então, eles não são um país que acredita só na dissuasão através da economia. Eles acreditam muito na força também. Então,
E eles estavam querendo entrar lá no território ucraniano e colocar míssil lá se a Ucrânia fosse para a OTAN, o que é uma ameaça direto à soberania da Rússia. Então, eles têm argumentos que são até plausíveis aí para não defender, porque eu acho que qualquer país que entre numa de matar os cidadãos de outro país, ele tá estuprar, porque os caras estão estuprando, estão matando, roubando, fazendo tudo lá. Tá um absurdo, cara. Aquelas histórias lá em Bucha, né, em Irpin, poxa, é um absurdo E mesmo. é injustificável. Não, mas olha só, eu acho que esse tipo de coisa tem dois problemas com essa justificativa russa de que os Estados Unidos estão chegando perto. Primeiro que não estão. Quem queria entrar para a OTAN era a Ucrânia, não os Estados Unidos que queria que a OTAN entrasse para lá. Mas aí tem um joguinho ali rolando. Não, olha só, é fácil de ver, a Ucrânia se candidatou para a OTAN em 2008 e a OTAN negou a entrada dela na OTAN. A OTAN disse não vamos aceitar, porque justamente não queriam arrumar confusão com a Rússia. Então, de onde é que tiraram esse negócio de que Bom ponto. quem quer é a Ucrânia que quer? E mais do que isso, essa invasão da Rússia na Ucrânia mostrou como a Ucrânia estava certa em querer isso, né? O porquê que o povo ucraniano quer entrar para a OTAN. Ele quer entrar para a OTAN porque eles precisam de proteção. Sim. Eles são um país que, embora seja muito grande, seja muito rico, tem trigo lá, parece que óleo de girassol, parece que é tudo lá da Ucrânia que vem, coisa e tal. Eu sei que tinha uns negócios de fertilizante. Essa era da Rússia, deixa Fertilizante, mas lá tem também, tem lá e tem na Rússia também. Mas enfim, o ponto apesar de ser isso, é um país muito pobre, um país que as Forças Armadas ainda eram o grosso delas da época da União Soviética, né? Então, é aquele negócio, é uma coisa complicada. E a única saída que eles tinham para se proteger disso daí seria entrar para a OTAN, porque na OTAN eles sabem que a Rússia não vai querer comprar briga com a OTAN. Porque a OTAN ele tem um tratado. Quem entra na OTAN tem um tratado. Se alguém da OTAN for atacado, toda a OTAN entra na guerra. Então... Isso. E é uma coisa importante de ressaltar também, porque uma das subdesculpas que o pessoal usa para dizer o porquê que a Rússia coisa, porque tipo assim, não, mas aí a Ucrânia poderia querer entrar em guerra com a Rússia, né, uma vez que está na OTAN, e aí tem míssil lá e não sei o que lá. Mas não é bem assim, porque a OTAN ela é um pacto defensivo. Se algum membro da OTAN for atacado, os outros membros se comprometem a entrar, defender esse membro que foi atacado. É o tal do artigo 5 lá. Entendi. Mas se um membro quiser atacar alguém, tá por si a OTAN tá por sua conta, a gente não tem nada a ver com isso não. Então, ou seja, não cola isso também, né? E aí eles inventaram um monte de desculpa também, negócio de que, não, porque a Rússia fica muito exposta à planície europeia, do leste europeu, tem uma história da Heartland, não sei se você sabe, uma teoria maluca do inglês lá da virada do século, que, aliás, foi o que foi usado como justificativa para o porquê do Hitler querer conquistar a União Soviética, justamente por causa dessa planície que tem ali no leste europeu. A história, a teoria do cara... Caramba, como é que é o nome do cara mesmo? O nome dele. Tudo bem, mas qual que é a história? A história é a seguinte, ele diz que quem controla o leste europeu controla o coração da Terra. Quem controla o coração da Terra controla a Ilha Mundo, e quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. O leste europeu é uma planície grande que permite conquistar facilmente a Heartland, o coração da Terra, que é a própria Rússia. Entendi. E quem controla a Heartland controla a Ilha Mundo. A Ilha Mundo é o maior pedaço de continentes, né, do mundo, que é a Eurásia, né? A Eurásia é a maior parte. E quem controlar aquilo ali controla o mundo todo. Essa é a teoria do cara. É uma teoria meio que hoje em dia se prova meio ultrapassada, porque o mundo já não é mais terra, né? Exatamente, é totalmente ultrapassada. Isso foi uma coisa que talvez lá no século XIX, início do século XX, o pessoal pudesse achar que isso tinha alguma lógica. Não tem mais lógica isso. Hoje em dia o que conta é comércio, meu amigo. É liberdade econômica, é dinheiro, é informação. Tecnologia, né? É muito mais importante do que terra, vastidão e coisa e tal. É a Coreia do Sul, né? Coreia do Japão. O Japão não tem nada lá, uma ilha que não tem nada. E os caras são uma das maiores economias do mundo, pô. Sim, total, né? A gente tá vendo no mundo digitalizado, né? E até o poder foi digitalizado, de certa forma, né? O que é interessante, né? E é legal, né? Porque se o poder se dá no ramo digital, significa que fisicamente a gente fica mais protegido, né? Até porque você não precisa destruir o outro através de uma guerra. Você pode impor sanções econômicas. Mas também há aqueles que argumentem que as sanções econômicas nunca funcionaram de verdade, entendeu? Pois é, mas eu suspeito que dessa vez vão funcionar por um motivo bastante claro. É o fato de que muita gente está sancionando a Rússia. E principalmente os países industrializados.
e você fica naquela situação, o pessoal ainda fala assim, não, mas a Rússia pode fazer negócio com a China, pode fazer negócio com o Brasil ainda está comprando, parece, fertilizante. Outro dia estava o pessoal bolsonarista comemorando que o Brasil está recebendo fertilizante. Caramba, tinha que estar com vergonha disso, de estar recebendo, estar fazendo negócio com Putin no momento desse, já tinha que ter cancelado esse troço. Ah, mas vai subir o preço do fertilizante. Meu amigo, tem fertilizante no mundo todo, no Canadá, aqui no Brasil, compra de outro lugar, pô. Mas enfim, e do jeito que está hoje, o mundo industrializado está contra a Rússia, ou está boicotando a Rússia. Menos a China. Menos a China. Mas a China, por incrível que pareça, ela tem capacidade tecnológica forte, mas não é tão forte assim. Ela depende, por exemplo, dos chips de Taiwan. Aqueles chips mais modernos, só Taiwan produz, e a empresa que produz esses chips lá, a TSMC, ela já falou que ela não vai vender chip para a Rússia e não vai vender chip para qualquer empresa que venda coisas para a Rússia. Então a gente tem visto, até a China, várias iniciativas de empresas chinesas com os russos serem canceladas. Por quê? Porque a empresa chinesa fica com medo, vou ficar sem meus chips. Pode crer, então interessante. eu não posso. E a outra também é a empresa a MRS. Agora eu tô ruim de memória. Eu não sei nem o nome que você quer lembrar. Então é uma empresa holandesa que faz a máquina de fazer o chip, que também falou que só vai vender agora para quem não produzir chips para a Rússia, né? Entendi. Então, ou seja, você está criando um negócio que ela continua tendo acesso a Brasil, Índia e até a China. A China é o caso mais importante aí, mas ela foi cortada de todo o resto. Então, é uma coisa que realmente eu quero ver como é que isso vai acontecer. Eu suspeito que vai ser a primeira guerra resolvida desse jeito. E se for isso, é uma indicação muito boa de que o libertarianismo tem um poder grande de funcionar. Esse mecanismo de você punir a pessoa violenta com o banimento social, parando de fazer negócio com aquela pessoa, é uma coisa efetiva, funciona mesmo.